Olá pessoal, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Gustavo e eu vou falar aqui do meu trabalho que foi a aplicação da metodologia DMAIC no ressuprimento de uma fábrica de biscoitos. Eu fiz esse trabalho junto com o meu orientador Thales, nós somos da Universidade Federal de Pernambuco e eu vou começar trazendo que o DMAIC ele foi incorporado do conceito do Seis Sigma, tá? E ele tem um foco em redução de desperdícios na qualidade e cada letrinha desse DMAIC significa Define, Measure, Analyze, Improve e Control. E vocês vão ver aqui no meu trabalho que eu separei essas etapas e o que foi feito em cada etapa eu vou trazer para vocês como foi essa separação, tá bom? E um contexto bem importante é que a indústria que eu fiz esse trabalho é uma indústria familiar de grande porte. Essa informação é importante porque quando a gente fala dos objetivos, a gente percebe que uma indústria familiar ela tem muita resistência a mudanças. É muito difícil levar para alta diretoria, para alta gestão, o porquê é importante realizar tal mudança ou tal investimento lá dentro. Então, para a gente conseguir isso, o DMAIC ele trouxe muito embasamento, muita informação e indicadores para auxiliar nessa decisão, além de criar uma cultura dentro da organização de melhoria contínua, tá bom? E na minha metodologia, eu não consigo entrar em tantos detalhes, principalmente por conta do tempo. Eu vou pedir que vocês dêem uma lida também no meu artigo para complementar essa explicação. E eu vou dar um resumo bem rápido, tá bom? Em que cada linha aqui da etapa do DMAIC, a gente tem um input, né, que principalmente no D são os dados históricos, né, quais foram os problemas que a gente teve. A gente tem uma atividade que foi executada nessa etapa e a gente tem as ferramentas de apoio que auxiliaram a gente a executar. E o mais importante foi as saídas de cada etapa para a gente poder começar a próxima etapa com essas saídas, tá bom? Infelizmente, a parte do C, que foi o controle, eu não consegui trazer para vocês nesse trabalho, principalmente por conta do tempo de execução. A gente gerou um plano de ação e não conseguiu dar continuidade até o momento. Para dar um geral do framework que foi estruturado aqui, quando a gente tem um problema, a gente viu e priorizou quais foram os problemas que a gente foi tratar, principalmente nesse trabalho, foi o ressuprimento. Depois que a gente identificou qual o problema que era o mais importante, mais impactante no processo, a gente fez os gráficos, viu os indicadores e elaborou um fluxograma, né, desse processo, identificou quais são as variáveis desse processo e fez um pareto para identificar que dentro desse processo quais são os principais problemas que acontecem, quais são as causas que mais impactam no número. A partir disso, a gente identifica quais são as causas raiz e a gente faz um brainstorming de quais foram possíveis soluções e elabora um plano de ação. Resumidamente, esse foi o framework utilizado. E para começar, o D de definição, a gente tem que definir qual é o time do projeto, com quem a gente vai contar nesse nosso projeto. E em seguida, a gente tem que criar um cronograma para mostrar para todo mundo que é um trabalho sério, que realmente todo mundo tem que estar comprometido para a gente ter um resultado financeiro aqui. E a partir disso a gente começa no processo de fato, que eu vou explicar para vocês como ele funciona, tá bom? Para dar um outro conceito que é extremamente importante, é que existem duas fábricas dentro dessa indústria, que eu vou chamar aqui de fábrica 1 e fábrica 2. Na fábrica 1 a gente tem o PCP, tem o almoxarifado e a gente tem também a produção. Na fábrica 2 a gente só tem a produção, ou seja, essa fábrica 1 é a parte maior que concentra a maior parte das coisas e a fábrica 2 é simplesmente uma parte operacional, tá bom? E como é que funciona o processo? Primeiro, existe a contagem de insumos que tem em cada fábrica. A partir da contagem e a partir do que vai ser produzido no dia, o PCP ele estima quanto de insumos que estão faltando que ele precisa levar e fazer um pedido para o almoxarifado. Isso é feito diariamente e diariamente é feito o ressuprimento da fábrica. Então, todos os dias, o PCP faz a contagem, realiza esse pedido de materiais que estão faltando para a produção e o almoxarifado separa esses pedidos. No caso da Fábrica 2, ele carrega o caminhão da logística que faz esse transporte para a Fábrica 2. Ela é bem próxima, mas só por ter essa dificuldade de precisar de um caminhão, tem esse processo a mais. E quando é feito o descarregamento, o PCP novamente leva da doca para a produção. Tá? Então, esse é o processo em si. Vocês percebem que tem várias áreas envolvidas, que é o PCP, o almoxarifado, a logística e a produção, e é por isso que tem tanta complexidade no processo. A gente fez um fluxograma apenas por visualização
e definir os KPIs. A gente percebeu que não existia nenhum KPI, a gente percebeu que o ressuprimento da fábrica era muito demorado, 11 horas, que era até mais de um turno de trabalhadores, existia muita retrabalho, que faltava algum material, o pessoal do PCP tinha que voltar, tirar esse material, levar às pressas, porque a produção já estava precisando, já estava faltando, e até mesmo uma pessoa da produção via que estava faltando, não encontrava ninguém do PCP, ia mesmo no estoque, pegava e levava para a produção, dava problema de controle, tinha que fazer inventários rotineiramente para identificar essas perdas, e além disso os colaboradores tinham que caminhar muito, principalmente retrabalho, né? Então, ainda na parte de medição, a gente fez um mapa de processos, a gente percebeu quais foram as variáveis e quais são os parâmetros de cada etapa. As variáveis, foram separadas em duas, né, que foi a de controle e de ruído. O controle é o que eu posso controlar e o ruído é o que eu não posso controlar. A gente percebeu no processo que muita coisa era controlável, ou seja, a gente podia ter uma ação sobre elas. Então a gente foi identificar quais os parâmetros de cada etapa, que foram os tempos principalmente. A gente fez um plano de ação de coleta para esses tempos, então cada pessoa ficou responsável para medir cada etapa do processo. A gente priorizou quais foram as etapas do processo que mais tinham impacto no tempo, que está aí no Pareto. A gente percebeu que a contagem e o transporte foram as atividades que mais trouxeram ônus para a operação. Então a gente vai focar em trazer as soluções para esses dois pontos. Então a gente fez um brainstorming com todos esses problemas, o que a gente podia fazer, que eles atrapalhavam no processo, e a gente percebeu que esses problemas eles estavam muito ligados uns com os outros. Ou seja, a gente conseguiu fazer uma árvore de causas aí que a gente, com uma causa raiz, podia matar vários problemas em conjunto. Então, vou dar um exemplo da alta movimentação da doca. Tinha pouca capacidade de receber caminhões e não e além disso não havia muitas plataformas. Então, comprando plataformas, a gente ia ter uma maior capacidade e ia conseguir descarregar mais rápido esses caminhões. Porém, isso tem um custo financeiro, né? Vale a pena para a empresa esse custo financeiro por ter mais caminhões ao mesmo tempo na doca? Então, é isso que a gente foi avaliar ao longo desse resultado dessa árvore. Então, já do outro lado, será que tem soluções que a gente consegue implementar sem um custo? Então, vamos seguir aqui. Não tem um horário certo para chegar um caminhão. Então, por que não tem horário certo para chegar um caminhão? Porque o pedido não tem horário para estar pronto. Por que o pedido não tem horário para estar pronto? Porque ele demora para chegar um relatório de contagens para o PCP. Por quê? Porque tem um longo tempo de contagem dentro das fábricas. Por quê? Então a gente percebeu que um problema raiz era não ter um layout definido. O estoquista que contava as matérias precisava andar muito para encontrar cada material, o que dava um tempo que influenciava no processo final. Ou seja, a gente foi pensar nas soluções que a gente conseguia, que tiveram menor custo, que a gente já podia implementar para a empresa. Então, a partir disso, a gente resolveu esse problema do layout, que já consegue ir matando os problemas de cima, entre outros problemas que a gente conseguiu resolver, que vocês podem conferir melhor dentro do artigo, tá bom? Então, com o plano de ação definido, com o custo, quem vai ser o responsável, a gente já consegue apresentar para a alta gestão todos esses problemas e o que eu estou apresentando para vocês, que a gente já tem mais embasamento. Tá? Então, uma das soluções que a gente percebeu que ia ter um alto impacto, porém a gente não conseguiu mensurar, a gente ainda vai ter que levar isso para o time de orçamento, para o liderança fazer esse orçamento, que foi mudar o local de entrega de embalagens, que isso realmente é um processo que vai demandar uma decisão maior. Mas outras coisas, elas não precisavam de um custo de implementação, como por exemplo mudar o layout. Definir o layout é apenas a gente realizar um projeto de marcações, de definir o que fica em cada ponto. E questão de comunicação, a gente definiu com rádios que seriam R$ 160 apenas para manter a comunicação entre o PCP e os estoquistas. O controle, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar essa etapa, e as conclusões foram que a gente realmente, com, um, com esse embasamento, com toda essa estrutura que a gente criou, a gente consegue convencer a alta direção, porque eles realmente ficaram muito interessados em realizar esse projeto. E além disso, a gente consegue, com baixo custo e priorizando, ter uma alta assertividade nas nossas soluções. O que foi interessante é que a empresa pagou cursos de Yellow Belt para funcionários, então ela percebeu a importância do Six Sigma, e esse foi um começo
de uma cultura de melhoria contínua que vai se estabelecer dentro da empresa. Muito obrigado. Qualquer dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail ou para o e-mail do meu coordenador, que a gente vai responder para vocês com o maior prazer. Tchau, tchau e bom evento, bom Enegep para vocês.